Estamos de volta para entender as implicações de um projeto de lei e de uma PEC propostos pelo Senado que estão movimentando o cenário político nacional. O projeto de lei é sobre mudanças na punição nos casos de abuso de autoridade. E a PEC prevê o fim do foro privilegiado. Os dois ainda precisam passar por votação na Câmara dos Deputados. Para comentar, então, recebemos o professor da Unesp em Bauru, o advogado Carlo Napolitano. Boa noite, Carlo. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Boa noite, Leire. Eu que agradeço o convite. Carlo, vamos começar falando então pela PEC, né, que prevê o fim do foro privilegiado. Ela ainda deve ser votada em um segundo turno no Senado e depois, se aprovada, ela segue para a Câmara dos Deputados. O que caracteriza, Carlo, o foro privilegiado e o que muda, né? Quais são as consequências caso ele seja extinto? Hoje o texto constitucional estabelece a prerrogativa de um foro especial pelo exercício de determinadas funções, como, por exemplo, a presidência da República. O presidente da República, se cometer algum crime comum, por exemplo, se estiver transitando aqui por Bauru, nas Nações Unidas, e cometer um crime de trânsito, ele não será julgado por um juiz aqui de Bauru. Ele tem uma prerrogativa de foro privilegiado, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso se repete para as outras autoridades, como senadores, ministros, deputados, que têm também essa prerrogativa. No âmbito estadual, os governadores também têm essa prerrogativa de foro, privilegiado pelo exercício da função. Qualquer crime que eles cometam, eles serão julgados pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O mesmo acontecendo com prefeitos, né, que tem também a prerrogativa de foro privilegiado de serem julgados pelos tribunais de justiça. E do mesmo modo, juízes e promotores também têm essa prerrogativa de foro privilegiado de serem julgados também pelos respectivos tribunais de justiça. Então a PEC ela propõe o fim desse foro privilegiado. Em que situações? A PEC inicialmente é uma proposta de 2013, né, PEC 10/2013, ela, de um modo assim bem simples, ela propunha a exclusão do foro privilegiado para todas as instâncias e todas as categorias, né? Então, crimes cometidos por autoridades, hoje, deixariam de ter essa prerrogativa de foro, que se tornou comum mais a se falar no foro privilegiado. No entanto, na tramitação no Senado Federal, alguma mudança aconteceu, né? Houve uma emenda ao projeto inicial, que se garante hoje a prerrogativa de foro para alguns exercícios de função, para algumas pessoas, algumas autoridades que exercem algumas funções. Isso ficou reservado só para as presidências dos poderes. Então, o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal têm ainda, ou terão ainda, se caso essa PEC for aprovada, a prerrogativa de foro de serem julgados pelo Supremo. Para todos os tipos de crimes? Os crimes comuns, né, os crimes comuns, porque os crimes de responsabilidade, né, como foi o caso do impeachment da presidente Dilma, ainda tem um foro diferenciado. E como você avalia, né, essa situação? Você avalia a necessidade dessa extinção? Não, o projeto ele é maravilhoso, né, democrático, republicano, né, porque talvez essa prerrogativa de foro seja um dos últimos resquícios na nossa legislação do sistema monárquico, né, que garante, travestido ali pelo exercício de função, uma prerrogativa pessoal, né, que isso acaba sendo transfigurado numa proteção à pessoa ao invés do cargo, né. Tanto é que as pessoas buscam as eleições para ter um foro privilegiado quando perdem, por não terem mandato eletivo, né. Então, acho que, e sempre digo isso nas minhas aulas, que a prerrogativa de foro ou foro privilegiado era um resquício da monarquia. Então, nesse sentido, é democrático, é republicano, é necessário. Também, eu acho que uma coisa que não está sendo discutida é o desafogo do Supremo Tribunal Federal, que acaba sendo acionado muitas vezes por demandas criminais de autoridades que têm a prerrogativa de foro, e o Supremo Tribunal Federal não é um órgão penal, não é um tribunal penal. Se essa medida, se essa PEC desafogar o Supremo Tribunal Federal e reservar para o Supremo a competência que é precípua, que é inerente do Supremo de ser o guardião do texto constitucional, isso já vai ser um bom encaminhamento. Agora, o que me preocupa nesse projeto de lei é a constitucionalização da possibilidade de prisões com condenações em segunda instância. Nós já conversamos isso aqui há tempos atrás e eu me manifestei naquela oportunidade contra, não é? E me parece que houve ali uma inclusão dessa mudança também no texto constitucional
garantindo-se ali a prisão de todo e qualquer pessoa que tenha cometido um crime após a condenação em segunda instância. O que, de alguma forma, acaba por jogar por terra a presunção da inocência, que também é um direito constitucional garantido. Agora, Carlos, falando um pouquinho do projeto de lei também que já passou pelo Senado na semana passada e que altera a lei que pune o abuso de autoridade. Do que trata essa proposta? Olha, numa leitura do texto do projeto de lei do Senado 280, a princípio a ideia que se tem é que é uma atualização da lei de abuso de autoridade da década de 60. Mais especificamente de 1965, ou seja, logo no início do governo militar, né, ainda no governo Castelo Branco, foi elaborada essa lei, a lei de abuso de autoridade, e algo que me parece na leitura da proposta atual, o que se trata é de uma atualização dessas questões de abuso de autoridade e especificando com mais detalhe os crimes e as penas no caso de ocorrência de fato de abuso de autoridade. Porque alguns críticos, eles alegam que o projeto ele tem o objetivo de barrar o avanço da Operação Lava Jato. E a gente tem acompanhado nos últimos dias a queda de braço entre o STF e o Ministério Público no caso da soltura do José Dirceu, né? O habeas corpus foi concedido, mas momentos antes, né, houve uma denúncia ali do Ministério Público tentando impedir a soltura dele. Você avalia isso como um abuso de autoridade ou tem uma outra questão em torno dessa situação? Eu não consigo ler dessa forma, né? Como eu disse, lendo o relatório do projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei, se for ser feito um comparativo com a lei de 65, nada mais é do que uma atualização, não é? É claro que hoje a gente está vivendo aí num embate, não é? Um embate de autoridades, não é? O Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Paraná e o Supremo Tribunal Federal na questão da interpretação da lei e na aplicação da lei penal envolvendo o processo da Lava Jato. Mas eu não consigo visualizar ali uma reação da classe política em relação a essa investida do Ministério Público, da Lava Jato, contra essas atuações. O que me parece, aliás, sim, uma tentativa de aperfeiçoamento dessa legislação que, no limite, classifica o abuso de autoridade como alguma afronta às liberdades civis, né? O direito do preso, o direito de ir e vir, a liberdade de reunião, o direito de locomoção, quando o sujeito está preso e encarcerado, obviamente não tem direito à locomoção, o sigilo de correspondência, de tráfico de dados e essas questões relacionadas às liberdades civis clássicas. Mas não em si, em relação à operação? Não consigo visualizar. Aí talvez há um embate mais no discurso político do que efetivamente na prática, se acaso esse projeto de lei for aprovado. Tá certo. Então, Carlos, mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar essas informações hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Quando precisar, estou à disposição. Muito obrigada.